Ai, muito bem, gente. Hoje é sexta-feira, né? Está sextando para nós. Uma semana de muita movimentação no espírito, de muita revelação. Um dia todo de jejum na última terça-feira. Incansavelmente, todas as manhãs nós estamos aqui nesse devocional. Enquanto estamos aqui em Brasília, o nosso apóstolo foi a Vitória. E nesse exato momento também está reunindo os irmãos lá em Vitória para fazer o devocional agora da manhã desta sexta-feira. E é muito bom estar aqui com os irmãos depois deste tempo precioso, depois deste período de oração, de um encontro, pessoal com o Senhor Jesus. A oração coletiva, ela tem o seu lugar, ela tem o seu espaço, mas quando nós nos dedicamos ao momento particular, reservamos um espaço onde só está ali naquele momento nós e o Senhor Jesus, nós somos poderosamente ministrados. E essa semana nós estamos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e na quarta-feira, na quarta-feira, nós ficamos apenas no versículo 11 praticamente. O Espírito Santo nos levou a um tempo de meditação no versículo 11 do capítulo 3. Então vamos reler o capítulo 3, versículo 11 a seguir, para lembrarmos e fazermos a partir daí mais alguns comentários, na direção do Espírito. Eu vou ler o versículo ímpar e os irmãos lêem o versículo par, Xavier, com essa voz bonita que só Deus, que Deus deu só para você. Pega o microfone aqui, e você conduz os irmãos sempre nos versículos pares. Então vamos lá. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. 14. Mas vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. 22. Porque Moisés disse:
O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. 24. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Glória a Deus. O que um milagre gera, né? O milagre gera conhecimento e a revelação do propósito da vinda de Jesus. O que é muito interessante é que, apesar das palavras de Pedro serem muito duras, né? Mas ele diz: vocês pecaram por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento. Apesar dos profetas terem anunciado, apesar dos profetas terem falado, mas mesmo assim vocês não deram atenção àquilo que os profetas disseram. Sempre assim, quando a gente olha para o passado, as coisas se tornam muito fáceis de serem entendidas, né? Então, quando nós olhamos para o passado depois de 2000 anos, e por aquilo que está escrito, não é? Nós falamos: puxa vida, como é que esse pessoal não reconheceu Jesus? Nós estávamos ali o tempo todo junto com eles. Mas eu deixo uma pergunta aqui: quantos moveres de Deus que há no nosso meio que nós também não damos atenção a eles, que passa batido? Quantas vezes nós já fomos ministrados em um culto, em um jejum, e que as próximas gerações, ou daqui a 15, 20 anos, alguém, por exemplo, vai tomar conhecimento daquilo que se passou naquele dia e vai dizer de nós: como que eles não viram isso? Como que eles não atenderam isto? Como que eles não deram atenção a isto? Como que eles não viram Deus nesse mover? Não é? Então, muitas vezes, nós nos referimos ao povo de Israel com as experiências que tiveram no deserto e as atitudes negativas que tiveram. Não é? Quantas vezes nós olhamos para esse tempo em que pediram para que Jesus fosse crucificado e Barrabás fosse libertado, e nós censuramos esse pessoal, né? Mas quantas vezes nós também temos censurados alguns moveres na igreja, quando saem fora das nossas tradições, quando saem fora daquilo que nós estamos acostumados, aquilo que nós estamos habituados. Jesus disse uma coisa muito poderosa certa vez aos fariseus: a tradição de vocês tem anulado a palavra de Deus. Então, muitas vezes a tradição não deixa nós enxergarmos o mover. A cultura religiosa que se foi estabelecida em Israel não deixava que os líderes religiosos enxergassem Jesus como o Messias, né? Uma boa parte do povo recebeu Jesus como Messias, mas uma outra boa parte do povo não reconheceu Jesus como Messias. Então, Pedro agora, né, está trazendo a realidade. O que eu acho bacana aqui, e nós vamos ver tanta gente sendo salva posteriormente, porque, afinal de contas, é um morto que ressuscitou que está fazendo esses milagres. Não é? Ele diz: olha, isso aqui não é por nós, não somos nós, isso aqui é aquele que vocês crucificaram. Agora você imagina na mentalidade
né, de um judeu, ou daqueles que estavam ouvindo eles, né, saber, bem, esse Jesus andou por aqui, ele que está fazendo isso. Vamos fazer um negocinho bem simples. Vamos dizer que o pastor Fábio é essa pessoa, né, que foi rejeitada, que foi, né, não foi recebida, e ele é a promessa. Aí ele morre, mas o pastor Adilson crê nele. Aí o pastor Adilson entra no templo e um paralítico é curado. Aí alguém diz, pastor Adilson. Ele diz, não, não sou eu não. Lembra do Fábio? Lembra da mensagem dele? Lembra da pregação dele? Tudo isso que está acontecendo aqui é no nome dele. Então, quando eles ouviram isso, né, eles entenderam. Então, Pedro pregou a mensagem da promessa e da ressurreição. Isso me chama muita atenção, né, nesse texto, né? O que um milagre pode ter gerado. E às vezes nós perdemos na igreja a oportunidade, né, de mostrar Jesus como ele é por meio de um milagre. É um morto, é um vivo que morreu, que ressuscitou, que está fazendo tudo isso. Isso é extraordinário, né? Alguns irmãos, um comentário dentro desse texto, para a gente ampliar isso aqui. Chama a atenção. Pastor Mateus. Me chama a atenção aqui que quantas vezes Jesus não passou por ali, né? Quantas vezes, Né? E ele estava ali. No versículo 2 você vai ver que desde de nascença, né? Ele sempre ia lá, né? E Jesus quantas vezes não pregou, não passou por ali, né? Mas ele não foi curado. Né? Eu creio que tudo acontece porque tem um propósito. Tem um mover de Deus, tem um propósito. E quando Pedro estava passando por ali, né, você vê que no versículo 12, todo mundo ficou assim. Né? E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais santo para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Né? Ou seja, Jesus tinha passado por ali, aquele paralítico estava ali, não foi curado, né? Vai entender por quê. Eu acredito que tinha um propósito de Pedro fazer aquilo ali, chamar a atenção para poder Pedro ministrar aquela palavra. Então, tinha um propósito de por que Jesus não curou antes, por que só Pedro depois. Então, tinha um propósito. Então, às vezes a gente faz essas reuniões e muitas pessoas que estão ali, algumas são curadas, meu bispo, e outras não. Sim. Então, Jesus tem um propósito, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Por que algumas são curadas e outras não? Muitas pessoas perguntam, às vezes nós, pastores, nos perguntamos, meu Deus, tanta gente doente ali e só 2 ou 1 foi curada e o restante não. Deus tem um propósito em cada mover. Muito bem. Quem mais quer estender o comentário dentro da sua lição? Pastor Fábio. A gente observa, né, irmãos, que o bispo falou uma coisa interessante aí sobre costume. O costume, ele tem um lado bom e tem um lado negativo, né? O costume, ele às vezes, ele trava as pessoas. A pessoa, às vezes, ele é acostumado a viver daquela maneira. Dependendo dos outros, dependendo de uma esmola, está acostumado. Eu acredito que, em algum momento, alguma coisa ter acontecido dentro daquele tempo, mas aquele jovem paralítico, ele não foi alcançado, ele não era o momento dele. Um dia desse eu vi alguém pregando, não sei se foi até você mesmo, bispo, falando que Jesus, enquanto ele estava andando, quantos paralíticos, né? Antes de chegar a hora dele, quantos paralíticos ele não viu e continuaram paralíticos? Quantos cegos, quantos leprosos, mas ainda não havia chegado a hora dele. Tanque de Betesda. Meu Deus, quanto tempo. E Jesus já estava lá, irmão. Jesus já tinha 30, né? Quase 30, o cara estava 38. Né? Então a gente vê que nesse livro, nesse capítulo aqui em específico, o nome de Jesus e tudo o que foi prometido pelos profetas, tudo que havia sido falado, vai acontecer,
Tudo foi avisado. É como nos dias de Noé, como nos dias de hoje, está sendo avisado que Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Né? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe, nem ele sabe. A hora que o pai falar, meu irmão, chegou a hora, meu filho, vai lá. Entendeu? Então, chegou o dia, chegou o momento, Jesus estava ali, os profetas haviam dito que ele havia de padecer, ninguém acreditava. Eles não estavam, eles não perceberam. Ainda teve uma colher de chá aqui, né? Que Pedro bate neles, mas aí no 17, né? Mas tudo bem, vocês fizeram isso por ignorância. Né? Aqui tem gente aqui que é da área do direito e sabe que existe uma coisa que na justiça não se aceita, acho que o Adilson pode nos ajudar nisso aí. O que o juiz não aceita é alguém dizer, alguém que errou, alguém que cometeu um crime, dizer, eu não sabia. Né? Não, ninguém pode entrar por esse caminho. Você tem, imagina nós, irmão, imagina a igreja do Senhor Jesus, tudo que nós temos que fazer. Aí voltando a falar do costume, tem o lado ruim e tem o lado bom. O lado bom, a gente vê aqui em Pedro e João, a gente vê no próprio Senhor Jesus, que como de costume, oravam a Deus. Pastor Fábio? Existem os bons costumes, E né? os maus E os costumes. maus costumes. Né? E essa questão do costume, a gente precisa ver no que a gente está se apegando. O costume, ele pode nos levar a ter uma vida bem-sucedida, costume de uma vida de oração, costume de uma vida de prudência, de santidade, de serviço, o apóstolo tem batido muito aqui na questão da lealdade e da deslealdade, duas caras. Né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque se você tem o hábito ruim, esse hábito ruim vai levar você à ruína. E nós precisamos, dentro disso aqui, dentro de todo o contexto, entender que, a princípio, esse milagre aconteceu no momento de oração. Eles estavam indo para orar, era hábito deles, eles aprenderam com Jesus. Inclusive, Jesus, lá no Monte das Oliveiras, ele vai para lá orar e ele avisa eles, orai para que não entreis em tentação. E quando a gente ora, nós já sabemos, né? Estamos orando, a gente está mais perto de Deus, tem mais de Deus em nós, tem mais de Jesus em nós, mais disponibilidade, as portas se abrem, e os milagres, então, porque os sinais, eles seguem aqueles que creem. É interessante também nisso aí, abrindo o leque aqui com o pastor Fábio, gente, é que Jesus disse uma coisa muito interessante, falando sobre a tradição e os costumes. Ele disse assim, quem crer em mim, conforme diz as Escrituras, Está escrito. rios de água viva vão fluir do seu interior. Então, veja a observação que Jesus faz, pastor Adilson. Aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras. Então, precisamos tomar cuidado com aqueles pensamentos, né, que querem formatar em nosso coração, em nossa mente, uma fé não segundo as Escrituras, não alinhada com as Escrituras, não é? Mas conforme aquilo que nós pensamos e achamos sobre Deus. Existem tantos achismos e pensamentos hoje sobre Deus, e isso tem afugentado a presença e a glória de Deus. E nesse caso aí tem a deturpação da palavra pegando nessa posição que você está falando. Porque existe hoje muita gente, e a internet, infelizmente, é um mal que trouxe isso, que interpretam a Bíblia de acordo com o seu bel prazer, que são verdadeiros apostatas da fé. Trazem coisas que a Bíblia rechaça. Paulo, o maior doutrinador da palavra, ele rechaça categoricamente diversas coisas, tanto é que ele escreve sobre o fruto do Espírito, e essas pessoas simplesmente pegam a palavra de Deus e deturpam completamente. Como no versículo 14, que fala exatamente sobre o livre-arbítrio, vocês podiam ter escolhido o santo, só que vocês escolheram o homicida. Então as pessoas também pegam a palavra, e corroborando o que o pastor Fábio falou, e interpretam a Bíblia de acordo com o seu bel prazer. É o que a gente tem aqui na nossa vizinhança aqui da catedral, igreja que está deturpando a palavra de Deus, dizendo-se inclusivo, mas inclusivo em quê? Essa é a grande questão. Inclusiva em quê? Não é inclusiva porque eu trago A, B, C, não, é inclusiva em quê? Você está incluindo o quê, na verdade? Essa é a minha pergunta. Eu sempre estudei isso aqui e sempre
eu tento mudar um pouquinho da figura do homem que recebe cura com alguém que anda com alguém de autoridade, com alguém que anda com alguém que tem uma unção diferenciada. Seria hoje, já pensou se Pedro e João estivessem aqui e falar para a gente, olha, eu andei com Jesus, eu comi com Jesus. Rapaz, eu queria sentar no colo desse homem. Eu queria beijar esse homem, eu queria aprender com eles, né? Não é verdade? Mas se a gente ler o versículo 9 aí, todo o povo viu, né, que era aquele homem, porque ele entrou louvando e adorando a Deus. Não é isso, no versículo 9? Correto. No versículo 10, a Bíblia diz que ele foi reconhecido que era o próprio que estava ali pedindo esmola. Ou seja, tem gente que quando ele recebe uma unção pastoral, ele quer ser semelhante a Deus. Fica soberbo, arrogante, prepotente. Quando ele se aproxima do santo bispo, ele quer ser soberbo, arrogante, prepotente. Ele quer ser o rei da cocada preta. E, na verdade, esse homem aqui, ele recebeu a cura, o povo viu que era ele, mas ele continuou o mesmo. Porque quem tem que ver a mudança em nós é quem está fora. Não é nós querer mudar para mostrar que mudamos. Eu penso que esse homem aqui ele foi natural. A obra foi acontecendo naturalmente. Eu estou com os discípulos, não precisa eu gritar, ei, eu era o coxo. Eu estou sendo abençoado, não preciso dizer, não, eu estou debaixo, aqui perto do fulano de tal. Não, ele foi acontecendo naturalmente e o povo se chegou a eles com temor, porque o que mais vale, irmão, não é aquilo que você fala, mas é aquilo que o povo vê em você. Eu ouvi uma palavra esses dias, que a pessoa falou de outra, né? O fulano tinha uma unção, todo mundo queria ficar perto dele. Mas quer ficar perto por causa da unção? Eu tenho que ficar perto para aprender. Agora, eu tenho minha vida com Deus. Eu tenho o meu momento com Deus. E eu acho que esse homem aqui, de maneira alguma, ele quis mostrar que foi curado. Ele simplesmente foi grato por aquilo que Deus fez na vida dele, e o que Deus fez foi reconhecido por outras pessoas. Porque se chegou perto dele, eu não creio que chegou para zombar, para criticar, não. Eu creio que viu uma unção. E essa unção é natural. Não preciso falar, não, agora eu sou um pastor. Eu vou humilhar pessoas, é o que a gente mais vê. Eu sou um grande líder, eu vou humilhar pessoas. Não, é naturalmente, Deus vai te exaltar da forma que Ele quer que você seja exaltado. Apesar que toda exaltação é para Ele, toda a honra é dEle, toda a glória é dEle. Eu vejo que esse homem foi humilde e o povo reconheceu o que Deus fez na vida dele. Pois não. Dentro desse texto também, o verso 9, né? E todo o povo viu andar e louvar a Deus. O verso 10, e conheciam-nos, pois era ele e se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera, pegando-se a Pedro, né? E João, tal. Agora, no final do versículo diz, eles ficaram atônitos, pensando que era pela santidade da vida de Pedro. É muito importante, é lógico, evidente, a vida no altar, na presença de Deus, né? Agora, o que me chama a atenção é a ousadia de Pedro, porque Jesus falou, ele crê em mim, farão as obras que eu faço, farão obras maiores do que essa, eu vou para o Pai. Eu acredito, e ele, como um discípulo, estava ansioso para este momento, para exercer a fé e ele adquiriu em Jesus. Agora, naquele momento, ele chega ali, ele foi sensível à voz do Espírito. Ele não teve medo, ele teve ousadia de liberar aquela palavra e um milagre acontecer. E hoje, infelizmente, falta isso em nós. E às vezes nós ficamos mais preocupados com a aparência, com a situação, com o momento, e esquecemos que a nossa fé é superior a tudo isto. E às vezes
até desobedecemos, entendeu? A voz do Espírito. Eu já passei por experiências na minha caminhada juntamente com um bispo. Nós já tivemos várias experiências e a gente pensava, e agora? E agora? Né? Bispo Wilson, quando aquela menina toda entrevada chegou, ele estava com a mensagem, mas naquela hora ele tremeu na base. Eu lembro que ele fala que ele trocou a mensagem. Né? Exatamente. Por quê? Mediante a situação. Né? Ele deixou, mas graças a Deus ele se recuperou e um milagre aconteceu. Então nós devemos tomar muito cuidado com isto, porque muitas das vezes a gente sabe por aí, eu volto a repetir, santidade, vida no altar, ponto. Isso é essencial na vida de qualquer servo e serva de Deus. Mas a gente se agarra nisto e esquece de exercer a fé. Meu pastor João, porque é aquele texto que Paulo diz, né? Nós andamos por fé e não por vistas. Mas, às vezes, a fé, ela só vai até nós vermos o tamanho do problema que nós vamos enfrentar. Exatamente. Até encontrar a adversidade, nós estamos proclamando a fé. Mas quando nós estamos de cara com a adversidade, aí nós trocamos a fé pelas vistas. Agora nós já começamos, né, a dar ênfase à razão. E começamos a apresentar as justificativas. Né? Então andamos por fé até ver a adversidade. Quando nós enxergamos a adversidade, a gente troca a fé pela razão. E Pedro não. E João não. Quando eles viram a adversidade, a fé que eles levavam, eles liberaram ela sobre o paralítico. Né? Pois é, eles, como nós lemos aqui, todos eles viam andar com Deus. Eu estou me lembrando aqui, não sei se você vai lembrar, lá em Viçosa, nós estávamos fazendo uma campanha para anunciando o bispo Wilson. Naquela época, o missionário Wilson. E o missionário chegou. E uma reunião muito abençoada, a gente sentindo a presença de Deus, ele foi andando no meio do povo. É isso que me chama a atenção. Esses momentos na hora da pregação, na hora da palavra. E ele foi andando no meio do povo, no salão, e de repente ele parou diante de um homem que estava na cadeira de roda. E a voz dele, paralítico, a ti digo, levanta-te e anda. E a mão dele riu em cima da cabeça do paralítico. Lembra? Você pode. Mas ele falou com tanta autoridade, entendeu? O paralítico olhou para ele e falou assim, missionário, na bucha assim não dá não. Entendeu? Então, quer dizer, muitas das vezes, Deus nos leva a este momento. Agora, o problema é também daquela pessoa que está vindo, né? Ela tem a fé para receber? Eu acredito que naquele momento, se aquele paralítico tivesse tomado posse da palavra como o outro lá tomou, estava em pé. Estava de pé. Estava de pé. Então, são os cuidados que a gente tem que tomar. Porque muitas das vezes a gente sabe que a pessoa visa muito por esse lado. Entendeu? Santificação, vida no altar. Volto a repetir, é muito importante. Não tem como dizer não. Sim, mas nós não podemos esquecer de liberar a nossa fé, senão não tem. E a igreja precisa andar na ousadia. Né? Às vezes a gente só quer contar testemunho positivo. Teve um irmão lá na igreja de Santos, e ele viu uma ministração semelhante a isso. Né? E ele estava assim na calçada, numa esquina, né? E tinha um cego com uma varinha para atravessar a rua. Estava ali parado, esperando alguém para ajudar. Aí esse irmão chegou e falou, vou ajudar o senhor a atravessar a rua. Aí atravessou a rua, né? Levou o cego, e do outro lado ele falou assim, olha, eu posso orar para o senhor ser curado dessa cegueira? O senhor quer enxergar? Né? Aí o senhor falou, pode orar, sim. E ali no meio da rua, o povo passando, o irmão meteu a mão na cabeça do cego e orou, e orou, e orou. E eu perguntei para ele, enxergou? Ele falou, não. Ele
Falou, mas pastor, para mim foi uma libertação. Porque a cegueira daquele homem não inibiu a minha fé. Eu estou pronto para orar por qualquer um, em qualquer lugar. Eu tenho ousadia. Eu descobri agora que eu tenho ousadia. A pessoa recebendo ou não recebendo, seja no açougue, na padaria, na parada de ônibus, aonde eu estiver, sabe? Eu rompi com a intimidação, sabe? Daquilo que estava diante dos meus olhos, agora eu encaro qualquer coisa na minha frente. Então, muitas vezes nós precisamos disso. Por um exemplo, é igual os 10 leprosos. E a obra de Deus ela é feita, né, instantaneamente, paulatinamente. Paulatinamente. No momento que a pessoa creu, acreditou, outro dia alguém me fez uma pergunta, pastor, quanto tempo dura o efeito da oração? Eu achei isso interessante. E todo medicamento que nós tomamos, ele tem aquele período que ele faz efeito. E alguém me perguntou. E naquele momento, Deus me deu graça, eu falei, enquanto você estiver crendo, acreditando, ela está prevalecendo na sua vida. Então, no caso dos 10 leprosos, né, eles foram meio confiantes na palavra. Na hora não aconteceu, mas já quando eles foram andando, caminhando, um milagre aconteceu. Entendeu? Então, o rapaz, né, ele orou, ele fez a parte dele. Se ele, cidadão, creu, acreditou, de repente já está até enxergando. E a gente não sabe, né? Mas, para a gente finalizar aqui, me chama a atenção aqui o versículo 19, gente. Quando Pedro fala assim, falando à multidão, ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que me chama a atenção? Qual é o propósito da pregação do Evangelho? Qual é o propósito da pregação do Evangelho? Hoje se prega o Evangelho para quê? Era para ser para a salvação de almas. Hoje o doente é curado, pregamos o que para esse doente curado? O oprimido é liberto, depois a gente prega o que para esse oprimido que foi liberto? Hoje alguém é prosperado, a gente prega o que para essa pessoa que foi prosperada? Hoje uma família destruída é restaurada, depois a gente prega o que para essa família que foi restaurada? Vocês já perceberam que a maioria de nós ficamos apenas no testemunho da cura? Ficamos apenas no testemunho da libertação? Ficamos apenas no testemunho da prosperidade? Ficamos apenas no testemunho da restauração? E incentivamos a pessoa a buscar mais. Óbvio que Deus tem mais. Mas olha como que Pedro, na cura desse paralítico, desse coxo, qual a mensagem que ele quer apresentar? Ele quer ir além do milagre da cura do homem. Ele diz, olha, Jesus morreu para salvar você. A morte dele apaga os seus pecados. Então vocês precisam se arrepender e crerem nele para a salvação. Para que vocês não percam a alma de vocês. Então a pergunta que fica aqui é, a igreja hoje tem cumprido essa parte do Evangelho? Como que nós terminamos um culto? Depois que oramos pelas necessidades, o que nós pregamos para as pessoas sobre a eternidade dela? Eu vejo que a igreja tem deixado as pessoas muito presas, o coração preso, àquilo que Deus pode dá-las no presente. Não é? Mas Jesus não morreu só para curar alguém. Jesus não morreu só para prosperar alguém. Talvez essa seja a menor de todas as obras da cruz. E aquelas que nós colocamos como sendo as maiores. A maior obra da cruz, do sacrifício de Cristo, não é a cura do doente. Não é a prosperidade do miserável. Não é a restauração da família. Só um minutinho, pastor. Não é a restauração da família destruída. Não é? A maior obra da cruz é a salvação do pecador. E a igreja parece que perdeu um pouco o rumo disso. E parece que o que menos importa hoje é a salvação da alma de alguém.
É o mais materialismo. Só para confirmar o que o senhor falou aí, é que Deus cura para confirmar a sua palavra. Você foi rápido. Deus cura para confirmar a sua palavra. É isso. Né? Então, Pedro não perdeu a oportunidade para chamar mais paralítico que tivesse ali para ser curado. Isso é assombroso. Ele não perguntou mais quem queria uma oração. Ele falou, agora vocês precisam arrepender. E vocês precisam receber o que vocês rejeitaram, para que vocês sejam salvos. Então, aqui, acredito que quando nós falamos de avivamento, né, eu me lembro, lá na década de 70, eu me batizei em 78. Foi quando eu me batizei. Mas eu me lembro que naqueles tempos, 70, 80, né, seja nas campanhas, seja nas correntes que fazia, seja em tudo que se fazia na igreja, meu irmão, pelo menos lá em Juiz de Fora com o bispo Wilson, né, ali terminava aquela libertação, aquilo tudo, né, e falava, agora você tem que aceitar Jesus. Seus pecados têm que ser perdoados. O que vai impedir que esses demônios voltem para a sua vida é Jesus entrar no seu coração para você ser salvo. Porque aqueles que são de Cristo, maligno, não toca mais neles. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. Entendeu? Quem quer se arrepender dos seus pecados hoje? Aí a gente levantava a mão, sabe o que ele fazia? Vinha, chamava a gente para frente, né? E vi isso dezenas e centenas de vezes, né, Gilvan? Gilvan é dessa época também. Chamava tudo para frente, colocava de joelho. Pede perdão dos seus pecados aí. Isso com católico, com espírita. Arrepende aí dos seus pecados. Confessa os seus pecados, porque Jesus vai perdoar todos eles agora. E você levantar daqui uma nova pessoa. Gente, a igreja, ó, lotada. Entendeu? Cada reunião mais cura, mais libertação, e gente sendo salva, gente sendo batizada aos montes. Mas por quê? Não tinha apenas uma parte da mensagem do Evangelho. É isso que a gente fala do Evangelho completo. Né? Tem a manifestação, tem a cura, mas o alvo qual foi aqui de Pedro? Ele não ficou na cura. Bem, vocês precisam arrepender para vocês serem salvos. Pastor Eric. É interessante, bispo, dentro desse assunto, só voltando 18 um pouquinho, a mesma mensagem que ele dá início é que Jesus vai falar no caminho de Emaús com os discípulos que estavam saindo de Jerusalém. Jesus falou para eles assim, ó, vocês não sabiam que o Cristo deveria sofrer? Ou seja, a palavra fala que Jesus foi falando dos profetas, tudo anunciando o Cristo. E o importante, Pedro ressalta, depois do arrependimento, é que haveria uma esperança da volta. O arrependimento, ele era uma consequência para esperar a volta de Jesus. Então, muitas vezes nós perdemos a linha do raciocínio do arrependimento porque não há uma continuidade daquele arrependimento. Para que arrepender? Então, em poucos versículos, em 3 versículos, Pedro não só falou do Cristo, que era a mensagem que Jesus falou no caminho de Emaús, talvez estava impregnado nele aquele momento tão recente, né? Talvez Jesus teve que explicar também ponto a ponto dos profetas para falar que ele ressuscitaria para os discípulos. Foi uma mensagem instantânea. Ele já falou do arrependimento e já falou da esperança da volta de Jesus. Ou seja, do 18 ao 20 e 21, Lê para nós, pastor Eric. Ele está falando assim, ó, entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o que tinha predito a todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Então, aqui ele colocou Jesus, stand-by, a fé estava em Jesus, mas nós estamos falando do Cristo. E ele continua dando sequência, arrependei-vos, porque a mensagem do Cristo é essa, arrependei-vos, portanto, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Até então não havia remoção de pecado. Hebreus fala que havia simplesmente cobertura. Só cobria. Ele tinha aquele momento de cobertura, mas não havia uma remoção. Então ele está explicando o processo, o propósito. Agora você tem remoção de pecado. E ele continua, do mesmo modo que a esperança do Senhor venha, tempos de refrigério, e ele envia o Cristo, que já vos foi previamente
designado, Jesus, ou seja, ele anuncia uma segunda volta. Na segunda volta. Para que ele envie o Cristo, ou seja, o Cristo padeceu, morreu, Jesus era esse homem, Isso. cumpriu o Cristo, mas ele vai enviar de novo um tempo de refrigério. Essa sua observação é muito importante. Por que arrepender? Não é? Muita gente nos assistindo agora também, mas você percebe que a mensagem menos pregada na igreja hoje parece que céu e inferno não existe mais. Vocês já perceberam isso? Parece que céu e inferno acabou. Ninguém mais fala sobre isso. Né? E a mensagem é essa: você precisa se arrepender. Por quê? Porque existe um céu e existe um inferno. A eternidade tem um destino, né, pastor Adilson? O Adilson. E só para finalizar, o 21, ele finaliza assim, ó: é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Talvez aquela preocupação que eles tiveram quando Jesus estava no monte falando, e eles falam assim: será esse tempo da restauração do povo de Israel? É isso mesmo, é. Então, assim, olha só, eles já sabiam que haveria um tempo de restauração. Voltando ao versículo 19, a dinâmica da salvação aqui inclui 3 fatores, 2 ativos do ponto de vista humano e 1 passivo. Arrependei-vos. Ou seja, a pessoa tem que ter um coração arrependido. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz no passado, que magoou a Deus, que foi contra a sua palavra. Que é independente da conversão, porque ele fala assim: pois e convertei-vos. Não significa que o cidadão se arrependeu e se converte. Eu vejo muita gente se arrependendo de uma série de coisas, só que infelizmente não se converte. São 2 pontos distintos. Bem distinto. Em terceiro lugar, aí é uma coisa completamente passiva, não depende de mim. Depois que eu me arrependo, eu me converto, aí Deus vai cancelar os meus pecados. Maravilha. Então é isso. Mais uma observação, gente? Vamos pedir à pastora Rose para orar nesta manhã, encerrando esse tempo de devocional, em nome de Jesus. Você que está em casa aí agora, você pode estar com a gente também nesse momento em que vamos orar para nós encerrarmos esse devocional desta sexta-feira. Pastora Rose. Amém. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, por estarmos na tua casa, na tua presença. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos com os nossos irmãos, elevando as nossas orações a ti, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de aprendizado, por esse momento de comunhão contigo, com a tua palavra, porque a tua palavra transforma, Senhor. Pai, nós queremos te pedir, abençoa o nosso dia, sê conosco, abençoa todas as coisas que iremos fazer em teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, a reunião desta manhã. Abençoa o pastor que estará à frente, dando a ele da tua graça, Senhor, e que ele esteja, Pai, falando daquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. É o que nós te pedimos, Senhor, para honra, glória e louvor do teu nome. Pedimos também pelo nosso apóstolo, Senhor. Guarda a vida do teu filho, guarda a família dele, Senhor. Sê com ele, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E você que está nos assistindo agora, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se você está fora dos caminhos de Deus, volte, arrepende. Não é à toa que esta palavra chegou até você. E se você nunca entrou no caminho do Senhor, você está nos assistindo esta manhã, peça perdão a Jesus dos seus pecados. Converta-se aos maus caminhos. E Ele vai te dar a vida eterna. Um grande abraço e até segunda-feira, minha gente.